Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Minhas amigas, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de conhecimento e inovação no agro. Olá a todos os nossos amigos, bem-vindo a mais esse episódio que vai ser extremamente técnico, de alto valor. Acho que é um tema novo que a gente está trazendo aqui para as nossas entrevistas. Fique com a gente, vale muito a pena ver esse episódio. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos aí, com toda a sua turma que trabalha no agro do Brasil e aí do mundo. É a primeira vez que vamos falar de um dos assuntos, na minha opinião, mais importante do agro, o mais complexo, o principal, do início de uma cadeia produtiva, porque, como diz o nosso convidado de hoje, Paulo, especialista em plantabilidade, tudo que começa errado tende a terminar errado. Paulo Arbex, 48 anos, formado em 97 na Unesp de Botucatu, mestre e doutorado pela Unesp de Botucatu, mega especialista em plantabilidade, criador do GPD, de todas as melhores técnicas de plantabilidade que vocês conhecem, professor de mecanização na Unesp. Que mais, Paulo? Bem-vindo, Paulo Arbex. Se apresente aí. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Périx, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu acho que você resumiu minha carreira aí de 20 e poucos anos em poucas palavras aí, Luciano, mas eu queria falar que estou muito contente de bater um papo com vocês. Eu acho que essa forma de podcast aqui, acho que é o que tem de mais gostoso hoje, né? O cara do carro, quem tá aí no carro nos ouvindo, quem tá aí em casa com o celular. Então, essa forma de podcast é uma ferramenta que eu gosto muito. Vocês estão de parabéns, né? Por ter lançado essa plataforma muito legal. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Para nós também um prazer, uma honra ter você aqui. Um episódio esperado. Você foi inédito 2 vezes. Você foi o primeiro episódio, Paulo, que a gente lançou a pré-gravação. A gente lançou lá no... A gente vai tentar fazer isso sempre que a gente conseguir. O episódio do Paulo Arbex, para quem nos ouve e para quem nos segue nas redes sociais, foi o primeiro que a gente fez um pré-lançamento. Tivemos algumas perguntas, interação com alguns leitores aí. Um episódio bem esperado. Paulo, vamos iniciar. A gente mais ou menos sempre inicia aí perguntando aí para o nosso entrevistado, para que ele conte um pouco para quem está nos ouvindo, como que é o seu dia hoje, Paulo? Como é que é a sua rotina? O que o Paulo faz? No que você está inserido? Quais são os projetos em andamento, Paulo? Vamos lá então, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade, né? Que às vezes a gente fala de tanta coisa técnica, né? Fala de tanta coisa técnica e às vezes esquece da base nossa, que é ser professor. Gostaria de falar para vocês que eu adoro minha profissão, primeira coisa, né? Eu amo ser professor, eu amo estar junto com os alunos, né? Quem me conhece, as pessoas mais próximas aqui, sabem do encanto que eu tenho de estar dentro de uma sala de aula, de estar podendo passar conhecimento, né? O Luciano, o Péricles. E assim, compartilhando conhecimento, né? Nessa conversa que a gente teve aqui antes de começar o podcast, para mim já foi muito rico, já valeu a gravação, para vocês terem uma ideia, né? De tanta informação boa que a gente compartilha. E nós do Agro estamos isso, né? Você não fica guardando informação, eu acho que assim, quanto mais informação de qualidade a gente passar, melhor, tá? Respondendo sua pergunta, então, o que é o meu dia a dia? Eu sou professor, como você disse, né? Eu sou professor de mecanização aqui da Unesp de Botucatu. Então, meu dia a dia, eu tenho os dias que eu ministro aulas, né? De mecanização, então eu não falo só... o pessoal acha que eu só falo 24 horas de plantadeira, né? Não é bem assim. Eu tenho as aulas de mecanização, então a gente fala de equipamento para preparo do solo, fala de semeadora, fala de colhedora, para 3 cursos. Eu dou aula para agronomia, para engenharia florestal e para zootecnia. Então, para mim é uma alegria, porque eu conheço muito aluno aqui de Botucatu, né? Então, se a gente pegar todo o segundo ano da Unesp nos cursos de agronomia, engenharia florestal e zootecnia, passaram por mim lá. Eu tive orgulho de dar aula para esses meninos, né?
E hoje a gente vê, andando o Brasil inteiro, aí a gente vê o pessoal, né? Eu acho bem bacana, por causa das mídias sociais, como você falou, né? De divulgação. Eu falo, hoje eu vou estar aí em Cascavel, daí tem algum aluno lá. Eu falo, eu vou estar aí no LEM. Daí eu quero, tem um lá que liga e fala, ô professor, onde você tá? Isso aí para mim é fantástico, né? Fantástico essa interação com os alunos. Então, eu faço as aulas aqui, eu ministro minhas aulas aqui na Unesp e, além disso, eu falo que tenho 2 filhos, viu, Péricles, Luciano? Tenho um filho que é a Júlia, essa que é com nota fiscal, e tenho o segundo filho, que é o GPD, que é o Grupo de Plantio Direto, da onde eu sou o fundador, coordenador, e a gente há muito tempo trabalha nessa parte de mecanização em plantio direto, com especialização aí agora em plantio, em plantadeira e tudo que envolve o plantio, né? Desde a cultura de cobertura até falar de palha, falar de dessecação, até o plantio propriamente dito. Então, mais ou menos falando aí, esse é o meu dia a dia. Eu divido entre dar aulas e o grupo de plantio direto, tá? E o grupo de plantio direto, que é meu grupo de pesquisa. A gente faz pesquisas em mecanização em plantio direto. E mais ainda, outra coisa que é bem legal falar, a gente tem um projeto de extensão que faz parte da universidade também, né? O tripé, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Na parte de extensão, a gente tem um programa que é outro legado que eu quero deixar para os produtores aí, que é o IPS, a Inspeção Periódica de Semeadoras. O IPS é onde a gente vai na propriedade, vai nas propriedades rurais aí, conversa com o produtor e faz um checklist da máquina dele. Então esse programa também está sendo bem legal e é o que leva o nome do não meu, né, não só meu, como do GPD aí para o Brasil inteiro. Que legal, Paulo. Que agenda, hein, Pérez? Tenho certeza que você, em um mês, não faz o que o Paulo faz um dia, Pérez. Imagino. Calma. Brincadeira. Talvez de conhecimento técnico. Que eu acho que quando a gente vira comercial, a gente vira mais psicólogo. E acho que o psicólogo, para entender a dor do cliente e ver como que seu produto sana a dor do cliente, né? E você tem que se esforçar bastante para voltar e estudar e relembrar toda a parte técnica. Mas puxando o gancho, eu acho que antes da gente entrar mais a fundo aí nas técnicas, você podia contar um pouquinho, você contou aí sua rotina. Alguns preguiçosos aí vão ficar cansados só de ouvir você falar, Paulo. Mas um pouquinho, como é que funciona na prática aí o projeto tripé, como é que isso é levado aí da faculdade, da extensão para o campo? Bacana, Luciano. Então, como eu falei, esse tripé, né, de ensino, pesquisa e extensão, e na verdade, ele tem uma interação entre os três, né? Então, porque nos três a gente fala sobre mecanização, sobre estar no campo, né? Então, se eu pegar as aulas, por exemplo, a parte de ensino, né? Os alunos estão aí escutando, vão concordar, né? Minhas aulas são 80% são práticas, né? Eu gosto de levar a molecada no campo. A satisfação, se vocês vissem a satisfação do cara, primeira vez que senta num trator, porque hoje não é mais igual antigamente, que quem fazia agronomia era tudo filho de produtor, né? Então, hoje mudou o perfil do estudante. Então, tem gente que está sentando pela primeira vez no trator e ver essa alegria, para mim, é cativante, né? Então, essa parte de ensino, como eu falei, eu me transformo dentro da sala de aula, né? É um lugar onde eu me sinto muito bem e sinto prazer em tá passando alguma coisa de útil, principalmente aqueles que olham para você, às vezes não precisa nem fazer perguntas, só ver o brilho no olho do aluno que está aprendendo alguma coisa que vai ser útil para ele, para mim vale demais, né? Na parte da pesquisa, e tem, né, o segundo P aí, que é a pesquisa, a gente tem que, como faculdade pública, o que a gente tem que retornar para a população, né, que nos paga, o que é a parte de pesquisa. A gente tem que pesquisar as melhores práticas, eu falo que não tem uma pesquisa que eu faço, não estou falando que esteja errado isso, mas não tem uma pesquisa que eu faço que não vai direto matar uma dúvida de um produtor.
Por isso que eu chamo de pesquisa aplicada, né? Porque se for para você fazer pesquisa para ficar lá nas estantes da biblioteca, é melhor nem fazer, tá certo? Você está perdendo tempo e não está levando nada. Para mim... Como talvez estejam 90% delas, né, Paulo? Talvez mais de 90% delas estão lá hoje, né? Exato, Luciano. Assim, então a gente... eu fico triste, né, quando eu vejo, assim, que às vezes o pessoal vai lá e fala que pesquisa não é importante. A pesquisa, principalmente quando acontece, que nem no tempo de hoje, né, acontece algum trauma, alguma pandemia, alguma epidemia, daí aí começa a dar valor para a pesquisa. Mas a pesquisa sempre gerou algo de bom, né? Algo de bom, e os países mais desenvolvidos no mundo, eles fazem pesquisa de qualidade, né? E a gente faz pesquisa aplicada. E o terceiro ponto é essa parte de extensão, né, Luciano, que você perguntou. Essa parte de extensão é muito legal, porque vocês imaginam, ô Luciano Péricles, cara, tem menino do GPD do segundo, terceiro ano, que vai num produtor, ajuda a gente lá a fazer o treinamento. Cara, queria eu ter essa oportunidade, né? Que não tive quando eu era estudante. Então, eu acho que essa parte de extensão a gente tá fazendo de forma muito bem feita. Porque quem não conhece, acha que o GPD não sabe o que é um grupo de pesquisa, acha que é uma empresa, né? Que é uma empresa que a gente criou e, na verdade, não é. É um grupo de pesquisa que sai por aí fazendo treinamento de plantabilidade e levando essas informações importantes aí para o produtor fazer um plantio mais bem feito. Só elencando aí rapidinho, outra oportunidade que muitos comentam, a faixa etária dos nossos convidados normalmente é o dobro do que a nossa, Paulo. Você está um pouco abaixo, mas uma oportunidade que você não teve na sua época, e muitos que estão no seu nível, né, mestres, doutores, com toda essa bagagem, experiência que estão passando para nós, jovens, e mais jovens do que eu e o Pérez, estudantes, é isso aqui que ele está ouvindo agora, é o podcast, é o YouTube, é o acesso à internet. Hoje o mundo está na palma da mão, né, Paulo? Hoje eu acesso aqui, estou com plantabilidade, eu vou lá na live do Paulo Arbex e eu resolvo o meu problema. Ó, Luciano, foi muito legal você tocar nisso, porque o que acontece? Assim, ó, essa pandemia trouxe um monte de coisa ruim, né? Trouxe um monte de coisa ruim aí, mas se trouxe uma coisa de boa, foi assim, olha a quantidade de conteúdo. Eu não assisto mais televisão. Eu nunca fui noveleiro de mão cheia. Mas eu não assisto mais televisão, eu não ligo mais a televisão. Por quê? Porque tanta coisa, eu falo, ó, hoje tem lá, vou escutar o podcast do Bendito Agro, ó, eu vou lá e vou escutar a live de uma pessoa que seja interessante, que vai me trazer alguma informação. Esse negócio está sendo fantástico, né? Tá tendo que escolher, né? A gente tá tendo que escolher, né, Pérez? Tá tendo que escolher. Porque é tanta. E até um pouco, né, a gente estava desenhando os próximos passos do podcast, onde a gente estava falando da história, porquê do podcast. Cara, hoje a quantidade de boas informações que tem disponíveis são absurdas. Exato. Então, eu vou citar aqui, eu não consigo ouvir tudo que eu quero sobre economia, psicologia, sobre agricultura, sobre negócios, sobre... Vamos lá, política, tem tanta informação disponível hoje no mercado. E tanta informação boa, né? Boa, acho que nunca isso que é tanta legal. Informação boa, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu morava em Canarana, era um dia dirigindo de Canarana a Cuiabá. Cara, eu ouvia audiobooks, porque podcast ainda não estava tão na moda, isso 6 anos atrás. Então hoje, quando eu viajo, né, a 110 km por hora de Cuiabá a Sorriso, que demora 5 horas e meia, 6 horas, cara, eu vou ouvindo. Eu falo, putz, finalmente vou ouvir sobre o Power Bags, tá? Vou ouvir sobre a história do Pavinato, vou ouvir sobre a história do cara que fundou, vamos pegar o cara que fundou a Granja Faria, os grandes empreendedores do agro, como que esses caras sofrem, o que eles fizeram, o cara que está fazendo isso. Então, sempre vem sendo um grande aprendizado. Então, aquele momento que era ocioso, a gente está usando para aprender mais. Então, isso tem sido, acho que, fantástico. Sem dúvida. Vê o Molim, né, Pérez? Vê o Molim falar que em 1929 já se fazia agricultura de precisão. Cara, eu fiquei bobo ouvindo o podcast seus com ele aí, que foi muito bacana. Essa foi uma grande descoberta, realmente. Essa foi grande para a gente. Foi a coisa mais comentada, o assunto, a abordagem dele mais comentada no direct nosso. O pessoal pedindo, o pessoal até
entrar em contato com o Paulo, pedir para ele isso aí, que ele falou que tinha, né? Não, eu achei, eu faço a pós-graduação e tem aula dele. Eu até publiquei lá no LinkedIn alguns dos artigos. Na verdade, não é bem um livro, é um folheto, acho que de 15 páginas. É um boletim técnico. Um boletim técnico de 1929, há exatamente 91 anos atrás. Hacking, comédia. E os caras já faziam taxa variável. Mas, então, Paulo, queria puxar. Hoje eu estava com... Vou falar logo, eu posso falar em nome da Corteva. Estive com a equipe Corteva, Pioneer, Brevante, a gente estava rodando alguns grandes clientes em uvas. E no momento ali a gente definiu que 80% do potencial produtivo já está definido em V3. Uhum. E, cara, vamos ser sinceros, 80% do seu potencial produtivo já está definido no momento da fenologia de V3. Como que na sua experiência, como que você pode, isso é verdade? Ou é só uma forma de vamos dizer assim, falar que vale a pena você investir mais num bom tratamento de sementes e você ter uma melhor qualidade de sementes? Pode explicar um pouco mais essa ideia que é potencial produtivo já está definido pós-plantio? Sem dúvida, viu, Périx? Sem dúvida. A gente tem trabalhos em campo, né? Para comprovar isso. Para mim, se fosse fazer uma matemática da alta produtividade, não tem mistério. É assim, ó, semente de qualidade ou insumos de qualidade no geral, né? Semente e adubo, mas semente de alta qualidade mais o plantio bem feito, a plantabilidade boa, isso aí é o que vai me garantir, é o que vai me garantir uma grande porcentagem, uma alta probabilidade de eu ter uma melhor produtividade, né? Isso é o que vai me garantir. Essa matemática, para mim, é perfeita. Sabe por quê? Porque a gente faz lado a lado, Péricles, e você vê assim, a mesma máquina, o mesmo operador, né? Se eu colocar duas sementes de qualidade física, fisiológica diferente, já dá diferença na balança e estando ali lado a lado. É uma coisa de um plantou numa região e outro plantou na outra, né? Fazendo lado a lado. Se a gente pegar isso em termos de semente, né? Eu tenho uma comparação boa para falar para vocês, né? A turma gosta dessa. Isso aí para mim é que nem corrida de moto. Então, tá todo mundo perfiladinho ali para sair, né? Quem sai primeiro, a probabilidade de sucesso é maior, né? Que é só você manter. Então, por isso que eu acho que tá certa essa afirmação, sim, viu? No plantio, até antes de começar, eu estava falando com o Luciano que hoje, em termos de investimento, é 65%, 70% ali no plantio. E depois, se a gente pensar numa semente boa, numa semente de qualidade, com certeza até V3 eu tenho de 80%. Eu vou falar para você, até possivelmente mais um pouco, tá? E uma das operações de corrigir também, né? Exato. Pérez é especialista em imagens. Hoje você faz uma aplicação em regulador em taxa variável, ou seja, você está correndo atrás de um desequilíbrio que você tem. Você faz uma aplicação de adubo em taxa variável. Você aplica micro, macro na lavoura para você sanar um desequilíbrio ali nutricional que você tem. E no plantio, como é que você vai repor um indivíduo ali onde não tem, onde deveria ter? Pegar muito na hora, e você imagina isso em escalabilidade. Não tem como, né? Muitas empresas aí digital vendem, né, a avaliação de plantabilidade, né, Pérez? Quantos por cento ali de fato a gente tem. Mas é uma operação, por mais que você tenha o dado, é uma informação muito valiosa para quem tem um plantio com a janela mais longa, né? Porque germinou, o cara tá vendo ali que plantadeira que tá boa, plantadeira que tá ruim, mas eu acredito que 95% das vezes, dos casos, aquela informação ali você não consegue correr atrás mais. É isso aí, eu acho que até vamos lá, né? Esses dias eu até estava conversando com um amigo meu, ele realmente tem sido um grande empreendedor, ele é um grande ouvinte aqui do podcast, o Rômulo, que saiu de 300 hectares há 6 anos atrás, hoje está plantando 2.800. Então, realmente, vem crescendo de forma exponencial e ele estava comentando de comprar uma nova colheitadeira e um novo trator. Falei, olha, você já pensou que em vez de você investir num trator novo, que é só para arrastar,
uma plantadeira, não é melhor você comprar uma plantadeira de alta precisão, porque com certeza é ali que vai estar seu ganho, não num trator de maior potência. É muito melhor você ter, vamos dizer assim, nem que você tenha 2 plantadeiras de 15, né, uma de 30 e outra de 15 para tocar, ou 2 de 30, indiferente. Não é melhor você investir na plantadeira do que no trator? Então a gente começou a discutir como que ele faria esses novos investimentos. Ele acabou de arrendar mais 1.500 hectares e estava tentando convencer ele que o melhor investimento é na plantadeira e não na máquina que faz o arrasto da plantadeira, porque o ganho é exponencial de cada real investido na plantadeira comparado aí a R$1 investido no trator. Sem dúvida, Péricles. E assim, é muito legal a gente estar conversando sobre isso, até para poder... Eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui para vocês, para a gente desmistificar, porque tem gente que vem com os conceitos já pré-definidos e não mudam esses conceitos. Vou dar exemplo para vocês. Quando eu comecei esse trabalho, ó que bacana, ó, o que nós estamos conversando. Quando eu comecei esse trabalho assim, para sair no campo, sair fazer o IPS, né, inspeção, esse treinamento, eu falava assim, rapaz, será que vai dar certo isso? Porque o produtor, ele faz 30 anos que ele faz isso, faz 40 anos que ele faz isso, ele já sabe fazer, né? Ele já sabe, quem sou eu para ir lá para ensinar alguma coisa para o produtor? Aí você chega no campo, por isso que eu queria desmistificar, você chega no campo, você vê algumas coisas que não é que tá errado, que às vezes vai lá e passa batido, que o produtor tem que cuidar de tanta coisa. Costumo falar assim, né? O produtor, ele precisa cuidar do preparo dele, da dessecação, depois das compras dos insumos, depois cuidar de pessoal, depois cuidar do plantio, depois de cuidar dos tratos culturais, da colheita, do armazenamento, da comercialização. E nós estudamos só plantio, então quer dizer, eu tenho que saber um detalhe a mais que ele, né? Então esses detalhes que às vezes a gente passa despercebido, por exemplo, será que tem influência eu mudar uma velocidade 1 quilômetro a mais, 1,5 quilômetro a menos? Será que dá diferença no plantio isso aí? E daí a gente vai lá no campo e comprova que dá, né? Dá diferença na balança. Então essas desmistificações que tá sendo muito legal a gente fazer. Porque às vezes a gente entra numa rotina, é isso que eu estou falando, eu faço isso há tanto tempo que eu vou fazendo meio mecânico. E às vezes a gente não para pensar nos detalhes. É basicamente isso. Nós não inventamos a roda. A gente fala dos detalhes que às vezes pode passar despercebido. É porque às vezes quem está muito inserido na execução do negócio, na execução do plantio, na execução das operações da fazenda, às vezes falta um pouco, né, Paulo? O cara dá um passinho para trás e dá uma olhada, né, o que está acontecendo ali, né? Analisar o porquê tá daquela forma, né? É o que acontece muito, vem acontecendo muito aí com os grupos, com os produtores que vêm se tornando grupos, empresas, né? Que vem dando esse passo, o cara vai saindo um pouco da execução e vai entrando um pouco na gestão, e essas observações aí são mais fáceis de ser avaliada, né? Entrando aí no que você falou, Paulo, vamos elencar então, vamos começar a brincadeira aí. Vamos elencar aí qual que é aí o passo a passo. Tô brincando. Passo a passo é muita coisa, né? Mas o que são hoje? Vou largar meu plantio semana que vem, Paulo, né? Ou mês que vem. Enfim, acho que deve começar lá o que o produtor tem que se preocupar? O que as pessoas que acompanham a operação, o que os vendedores de semente que também querem uma plantabilidade boa, ninguém quer vender uma semente com um produtor que tem uma má plantabilidade e vai questionar a qualidade de semente. Eu acredito que a força do plantio, ela move pessoas internas e externas da fazenda. Por onde começar, Paulo? O que avaliar? Ótimo. Nossa, é um mundo, né, Luciano? Mas eu vou tentar ser rápido aqui e ser pontual. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver, e a gente já comentou alguma coisa a respeito, seria na compra dos insumos, né? Aí eu compro uma semente de qualidade, daí eu armazeno. E o tratamento dessa semente, como é que tá, né? Tem gente que prefere tratar um farm, tem gente que prefere o tratamento industrial. Pelas andanças nossas aí, a gente viu que na maioria dos casos, a semente com tratamento industrial, ela tem melhor plantabilidade, né? Então arrumei minha semente de qualidade. Então, esse negócio de salvar a semente, comprar uma semente de menor qualidade e joga 2 a mais pro santo, isso aí a gente já viu que não tem bons resultados, tá certo? Então, comecei com o meu insumo de qualidade. Depois eu parto para minha semeadora, para minha plantadeira, né? Como o Péricles falou muito bem, cara, ali está o coração. O dosador, eu costumo falar, o dosador é o coração do plantio, né?
Se eu tenho um dosador bom, eu já tenho meio caminho andado. Tá certo? Então a minha plantadeira, ela tem que estar o quê? Ela tem que estar com a manutenção bem feita. E daí, eu gosto de explicar, porque fala assim, a manutenção bem feita, claro, professor, claro que a semeadora está regulada. Na maioria das vezes não tá, turma. Não tá, pode estar, o pessoal ter batido um olho, mas não tá revisado do jeito que é para tá certo? Então eu tenho peça desgastada. Quem nunca escutou? Eu cheguei na fazenda assim antes de plantio, eu falei assim, mas isso aqui, essa mola aqui tá ruim. Eu falei assim, não, aguenta mais uma safra. A turma vai lá e fala assim, isso aí eu falo que é o custo-benefício mais barato que existe em termos de retorno que vai te dar implantabilidade, entendeu? Então fazer uma manutenção bem feita na máquina, isso aí é primordial. Outro ponto que eu queria bater é em termos de capacitação e treinamento de quem vai tocar o plantio. É outra coisa que a gente vê no campo. Às vezes o pessoal vai lá, o gestor, enquanto ele está ali na área, o cara está plantando uma velocidade. Ele virou as costas, eu vou lá e planto em outra velocidade. Isso aí é para acabar mais rápido a área, ou por causa que a janela é curta também. Às vezes pode ser a própria pré-determinação do gestor, né? Falar assim, não, pode plantar rápido que eu tenho que acabar tudo, que isso aqui a janela é curta. Então, mais uma vez, são esses detalhes que a gente tem que estar em cima. Então, a parte de capacitação de treinamento é muito importante. Depois a gente vai para o plantio propriamente dito, dessecação bem feita da palha. Hoje, com o plantio direto, que é a maioria das áreas, como eu falei, tem vários modelos de plantadeira excelente, muito bom, tá certo? Só que eu costumo falar, às vezes o pessoal põe a culpa na plantadeira e plantadeira não faz milagre, tá certo? Plantadeira não faz milagre. Eu quero plantar lá 15 km por hora com facão, com sucador, né? Com sucador, com a botinha lá, a 15 km por hora, com disco cego e quer que não embuche a máquina? Não tem como, tá certo? Não tem como. Então, a gente tem que partir do princípio que a máquina tá boa e tá bem regulada. Então, para não estender muito, basicamente é isso. Pegar uma semente boa, manutenção da máquina, treinamento de pessoal e semeadora regulada. Esses são os princípios básicos aí para obter uma boa plantabilidade. E não é difícil, hein, Pérez? Não é difícil mesmo, não. O que você acha? Tem que falar isso pro meu avô, que tem a mesma plantadeira faz 15 anos. Ele fala assim, ô Neto, de vez em quando eu tô em Lucas hoje, a fazenda ali em São José, falou assim, não quer passar aqui na fazenda, tem uns negócios pra você ver. Juro pra vocês, há 4 anos atrás eu consegui que ele trocasse o pulverizador dele de espuma. Usava espuma, juro por Deus. E devia estar com os bicos original ainda. Isso, cara. Uma vez eu cheguei na fazenda, ele tava aplicando com o CBT e o pulverizador de espuma. Isso já tem uns 7 anos. Eu falava assim, será que eu tô vendo isso mesmo ou é só brincadeira? É porque ele planta soja para reformar o pasto. Mas, Paulo, você comentou algo bem interessante e como eu ando rodando aí com todo o time Pioneer e Brevante, principalmente Pioneer, todo MT, Rondônia, MS, estou em contato com eles aí diariamente, eles comentam muito de sempre de colocar uma quantidade de 10, 8% a mais de semente de milho. Vamos lá, vamos chutar aqui, 58 mil plantas, ou no caso de soja, vamos falar aqui das variedades Dom Mário, que normalmente se joga 20, para deixar 17 ou 16 no solo. Como que você vê essa tática dessas recomendações de sempre jogar 10% a mais? Isso é válido? Isso não é válido? O que hoje, né, no seu grupo, nós como consultores, nós que estamos aí rodando o campo, batendo porteira, o que a gente pode fazer como recomendação, como auxílio, ou artigos, o que vocês podem nos ajudar aí de informações, se essas informações aí a gente pode continuar recomendando dessa forma? Então vamos lá, Pérez, o que a gente vê? Principalmente que no fim o pessoal coloca muito mais do que isso, né? O pessoal coloca muito mais do que isso. Mas assim, lá no campo, tá? No campo final, o cara coloca mais que 10%. Só que, qual que é a conta que eu vou fazer? Por isso que eu falo de qualidade de semente. Se eu tivesse uma semente com 100% de vigor, 100% de germinação, eu não precisava colocar nenhuma a mais, né? Se eu tivesse uma semeadora que me garantisse 100% de singulação, eu não precisava colocar nenhuma a mais, tá? É muito legal a pergunta que você fez. Assim, a única coisa que eu não posso
uma coisa que eu não posso não, que eu não devo, é o seguinte, vamos lá, primeiro pro milho. Então eu vou lá e coloco 20% a mais, 20% a mais da minha população ou 15% a mais, sabendo que eu vou errar. Isso aí, esse pensamento, para mim, é errôneo. Na soja, eu coloco lá 15, 20% a mais de semente, ou se não falando assim, tem gente que ainda acha isso, e o conceito mudou, né? Tem gente que acha ainda, fala assim, a soja eu posso jogar qualquer população que ela compensa, ela tem plasticidade. Isso aí, principalmente para os materiais novos que a gente tem hoje, não vale mais, tá certo? Não vale mais. Então, o certo, eu tenho a minha recomendação, eu tenho com base na germinação, com base no cálculo que eu tenho, né, no índice de sobrevivência, com base na plantadeira que eu tenho, né? Então você vai ver, né, o índice de precisão da plantadeira, a gente faz o cálculo com base nisso, entendeu, Péricles? Então eu pego a germinação da semente, mais o índice de precisão da minha semeadora e eu faço um cálculo, mas assim, não pode ser mais do que 8, 10%, porque senão, o que é o perigoso? O perigoso é eu fazer um plantio e daí eu tenho uma plantabilidade ruim, além de não nascer tudo, daí ela nasce com dupla, com falha, né? Tem duas sementinhas nasce aqui, daí falha uma, daí aí tem um espaço. Então, eu acho que a gente tem que rever esses conceitos. E como é que eu vou rever? Mais uma vez, se eu tiver uma semeadora boa, se eu tiver uma semente de qualidade, eu tenho que revisar essa porcentagem aí. Isso até é um pouco interessante, tem várias marcas de semeadoras no campo, mas existe alguma avaliação de melhora de plantabilidade de acordo com o seu sinal de GPS? Vamos lá, sinal pago de... Você pode me ajudar. Sinal RTK de 2 centímetros, sinal GS3 e RTX de 3 centímetros ou 4 centímetros, ou sinal de 5 centímetros de erro. Existe alguma avaliação de aumento de produtividade usando diferentes qualidades de sinais, Paulo? Nunca vi um trabalho desse, Perix. É até interessante você falar, porque na verdade não tem, né? A avaliação que a gente faz é no solo ali mesmo, depois de plantado, e daí você faz pelo coeficiente de variação, tá? Qualidade no plantio, falar em produtividade é difícil, né? A gente falar em correção de sinal por avaliação. De produtividade, mas você ganha agilidade na operação, você ganha qualidade na distribuição de sementes, você não vai ter rua louca abrindo, você não vai ter incomodação. Acho que vai mais para outro lado, né, Paulo? Vai mais para a operação do que lado aí. Você não tem remonte de linha, então imagina, cara, às vezes o operador dá 3, 4, 5 tiros ali num talhão de 2 mil metros com um sinal gratuito ali, ele remonta uma linha de fora a fora. Nós estamos falando de 20, 30 mil metros lineares aí de sobreposição de semente, a gente vai ter uma alta competitividade, vai ter uma redução de produção ali. Acho que nesse sentido aí. Mas aí, se a gente for para esse lado aí a gente vai cair na produção, na produtividade também, né, Paulo? Sim, sem dúvida. É assim, Luciano, caindo para esse lado, né? Eu falo que não tem entre comparação de tecnologias, né? Mas uma coisa muito clara é que a tecnologia ajudou e ajudou bastante, né? Em termos de remonte de linha, em termos, né? De sobreposição, rapaz, é um negócio que ficou, não tem nem o que se falar. Quer ver outra coisa bacana? Que a tecnologia, eu falo que hoje a tecnologia é o dedo duro, né? Se eu pegar uma telemetria, por exemplo, ó que bacana, ó, se eu pegar uma telemetria, se eu pegar um mapa de plantio, com velocidade e botar em cima do mapa de produtividade, eu tiro muitas conclusões de tudo que eu tô falando. Aê, Paulo, essa era uma tese que eu falava, que eu usava para fazer venda de imagens há 2 anos atrás. Mas pode fazer. Sempre que eu ia fazer as vendas das imagens, e eu não vou falar o nome da empresa, mas assim, nem de agora nem de antes, mas assim, sempre que eu ia fazer venda de imagem de alta resolução, eu sempre pegava os mapas de V3, V4, né? Tanto de soja quanto de milho, mas o principal mapa de correlação era o de algodão com 35 dias, e esses mapas em pós-plantio, o nível de correlação com o mapa de produtividade era altíssimo. No algodão batia 90 e poucos %. Então, tipo, não havia 95% no algodão, o nível de correlação era alto. Eu não sabia a produtividade, tá? Mas tinha o mesmo contorno, entende? Tem o mesmo contorno os dois mapas, tanto de plantabilidade quanto o mapa de colheita.
E eu lembro que eu usava esse pitch, eu usava um monte de exemplo para fazer as vendas. É engraçado. Perfeito, Pérez. Isso para mim, a correlação é direta. Quanto a isso, a gente tem dados, né? A gente tem vários dados quanto a essa correlação. Quer ver outra coisa legal? Eu costumo brincar, né? Que essa informação vale $2. Se vocês quiserem, eu conto a história do $2 depois. Essa informação vale $2. A telemetria, sabe o que me ajuda? A hora que me ajuda é assim, ó. Se eu pegar um dado de eficiência da máquina, na máquina, daí eu vejo quantas horas ele ficou parado, quantas horas ficou com o motor ligado, quantas horas que ele ficou fazendo manobra. Isso aí vai me ajudar ao quê? A solucionar aquele problema que a gente começou a falar no começo, né? Que a gente, no princípio do nosso podcast aqui, a gente estava falando, o cara tem que plantar com velocidade alta porque a janela é pequena. Daí eu falo assim, e a eficiência? E quanto tempo a máquina ficou parada? E quanto tempo demorou para reabastecer? E quanto tempo demorou para fazer a manutenção diária? Entenderam? Ó, que legal, pro gestor, a hora que ele pegar esses dados aí, é fantástico de eu analisar e falar assim, não, mas peraí, cara, eu fiquei, minha máquina, daí vamos lá pro seu vô, Péricles. Ó, ele pega um mapa desse, daí ele fala assim, rapaz, minha máquina durante o plantio ficou mais parada do que ficou plantando, então tá na hora de trocar mesmo, entendeu? É isso aí, Paulo. Hoje nós temos aqui um sistema de telemetria da Soniftec, né? E a gente justamente avalia tudo isso aí lá, o Bruno Pavão ajuda a gente em várias avaliações, com ele na live lá da Soniftec. Eles trazem isso aí mesmo. Uhum. Essas informações aí, não só da máquina, como do operador, né? Eficiência, velocidade, qualidade. Tem os alertas, né? Eu sei quanto tempo que ela parou, quanto tempo que ela trabalhou, onde que ele andou mais rápido, onde que não andou, por que ela ficou parada, né? E todos esses dados aí, correlacionando plantio, pulverização, colheita, mapa de fertilidade. É muita coisa, viu, Paulo? Uhum. Mas é perfeito pro cara pro gestor tomar decisão, né? Velocidade de plantio, Paulo. Vamos lá. Vou fazer igual bate-bola, jogo rápido. Velocidade de plantio. Uhum. Primeira constatação, o pessoal planta, na maioria das vezes, planta numa velocidade muito maior do que a recomendada. Essa é a primeira recomendação. Primeira argumentação. Segunda coisa, então eu vou plantar 4 km por hora aqui em Sorriso, numa área de um tiro de 5 km. Não é isso que eu estou falando, tá? Agora, você não pensa que você quer um plantio bom, você quer uma boa distribuição de planta, você não pode plantar 10, 12 km por hora do jeito que a turma está fazendo aí. Isso até um ponto, acho que talvez esse seja um dos grandes gargalos, porque é o seguinte, com o preço do milho, e até em conversa com um produtor grande hoje, ele comentou, Péricles, cara, para mim, este ano que se inicia, milho vai me dar mais lucratividade do que soja. Uhum. Entendeu? Com o preço que está o milho. Ele falou assim, vou plantar mais rápido, e ele já é o terceiro produtor que fala para mim isso em 3 semanas. Vou tentar terminar meu plantio de soja começo de outubro. Para poder plantar o safrinha. Para plantar safrinha cheia para vender milho a R$46. Entendeu? Perfeitamente, Paulo. Isso aí. Então, pergunta agora aí valendo $1. Pergunta aí de um nosso ouvinte, um grande fã seu, grande fã do podcast, Gustavo Versino. Ele pergunta assim, Paulo, se você puder elencar, fazer aí uma timeline aí desde quando você começou, ou desde quando você tem conhecimento aí de plantio, até hoje, como que isso era lá no passado, quais que eram as dificuldades que se tinha lá no passado, falando de ferro mesmo, como é que isso estava lá atrás, como é que isso veio desenvolvendo, como é que os desafios foram sendo vencidos, como que a indústria das plantadeiras se evoluiu até os dias de hoje. Então, Luciano, nossa, essa pergunta é excelente. Um abraço pro Gustavo aí, que a pergunta é excelente, mas daí tem que fazer outro podcast para falar só disso, né? Então, vamos lá. Eu sou do tempo, eu era piazinho ainda, era molequinho, mas eu lembro do pessoal com disco de ferro, né? Com disco de ferro, quebrava mais semente, ficava mais metade de semente do que semente inteira. Ou senão aqueles os discos cegos, né? Para quem não sabe o que é isso, vinha o disco cego e eu furava do tamanho da minha semente. Então, assim que começou as plantadeiras, para vocês terem uma ideia. Depois a gente foi para pipoqueira,
né? Para pipoqueira já foi um avanço. Disco de plástico, nossa mãe, né? Já foi um avanço sensacional. Depois a gente começou com as pneumáticas, né? E assim, cada vez as empresas se modernizando. Então, por exemplo, quando entrou as pneumáticas no mercado, eu falava, nossa mãe, agora eu posso andar a 7 km por hora. Eu falava assim, nossa senhora, vou plantar o Mato Grosso inteiro, né? E é muito legal que o que aconteceu? Daí deu uma parada. Depois que inventaram as pneumáticas, deu uma parada em relação a tecnologias, né? Bom, aí, com essa abertura de novas áreas, com essa expansão de máquinas cada vez maiores, né, principalmente para o Centro-Oeste, para o Nordeste ali na Bahia, o que aconteceu? O pessoal foi lá e evoluiu as máquinas também. Então, dos últimos anos para cá, foi fantástica essa evolução, principalmente relacionada à plantadeira. Qual que foi essa evolução, professor? Em termos de plantadeira, dosadores cada vez mais precisos e acho, né? Eu não faço propaganda nenhuma marca, a gente tem que ser justo. A entrada da Precision Plant aqui no Brasil foi fantástica em termos de tecnologia. Por quê? Porque foi lá e a partir daí que o pessoal se movimentou para fazer novos dosadores, para o pessoal começar a ver mais componentes de plantadeira, né? Então isso aí a gente tem que dar um mérito. E hoje, assim, antes da pandemia aqui em janeiro, todas as feiras que eu fui, cada feira se lançava uma coisa nova, né? Essa semana passada lançaram 2 modelos de plantadeira nova. Amanhã vai lançar mais um modelo de plantadeira nova. Então, quer dizer, a turma, todas as empresas estão lançando plantadeira nova, né? Então, essa parte de tecnologia, principalmente, só que o que aconteceu? O boom foi na agricultura 4.0, então na parte de tecnologia embarcada em máquinas, é isso que melhorou, e na parte de dosadores, tá? Temos que fazer também uma ressalva aqui em relação a uma empresa também, a JAC, que foi lá e bolou o titânio, né? O titânio para semeadoras mecânicas, que foi outra revolução, tá certo? Saímos daquela pipoqueira e fomos para o titânio, foi um salto de tecnologia, a gente também tem que ressalvar isso aí, tá? E daí, o pessoal, como eu falei, né? O pessoal vai lá, tá lançando cada vez tecnologia nova, daí, vamos lá. O que tá faltando? Você pode perguntar assim, né? O Gustavo pode estar perguntando, o que está faltando, professor? Está faltando o lado embaixo da máquina. Então, do lado de cima da máquina, em termos de tecnologia embarcada, em termos de dosador, está cada vez melhor. Só que o lado de baixo continua disco de corte, sulcador, roda limitadora e roda compactadora. Isso aí a gente não teve grandes avanços, tá certo? Então, está na hora das empresas começarem a tomar mais, fazer mais pesquisa nessa parte de baixo das plantadeiras aí. A próxima evolução seria isso, né? Mas a gente tá com máquinas excelentes no mercado. É isso. E vamos voltar para aquela pergunta. O que vale mais a pena, Paulo? Você comentou de toda a história. Investir 30 e poucos mil reais numa plantadeira de Exact Planting, ou você pegar uma plantadeira Tatu, Jun, uma plantadeira pode ser uma John Deere mais usada, e você reformar ela e colocar um Precision Plant. O que hoje você acredita que vale mais a pena para um produtor pensando no preço de milho e ele quer plantar mais rápido soja, quer plantar mais rápido milho, pensando em pegar maior quantidade de água na lavoura dele de milho? O que você acredita que vale mais a pena? Eu vou dar minha opinião. A pergunta é excelente, Pérez. Por que é excelente, cara? Porque na verdade a minha resposta é o seguinte: cada produtor tem a sua tecnologia. Tá certo? E ele sabe que ele tem a sua tecnologia. Então, dependendo do tamanho da minha área, dependendo do tipo do sistema que eu cultivo, quer ver, tem gente que faz o plantio direto bem feito, por exemplo, e não larga a mão por questão de preço, tá certo? Porque ele sabe, por exemplo, nessa área aqui não vai entrar milho. Mas o milho tá R$50 um saco. Daí o que eu faço? Né? Não, então eu vou tirar da minha rotação aqui e colocar milho? Não, ele não sai. Então, eu respeito essa tecnologia dele. Por quê? Porque ele sabe que se ele continuar fazendo uma agricultura de sistema, ele sempre pode não ganhar aquele ano, mas ele vai continuar ganhando, vamos dizer assim, ele não vai ter surpresas, tá entendendo? Ele tem uma produção mais estabilizada, e isso é muito legal quando o produtor pensa assim. Agora também eu não sou contra o cara chegar e, como você falou,
o milho está estourando lá, então eu vou plantar logo a minha soja para colher e daí eu vou fazer a safrinha de milho. Aí eu tenho minhas dúvidas no seguinte, né? Então eu vou plantar mal minha soja visando o meu milho safrinha? Eu não faria isso, não recomendaria isso. Por isso que eu falo, agora tem gente que vai lá, como eu falei, cada produtor não é bobo. Se tem uma coisa que produtor é inteligente. A gente que é palpiteiro aqui, né? Nós ficamos falando, ó, faz isso, faz aquilo. Então, o produtor, ele sabe o jeito o que é o melhor para ele, tá certo? Em relação à tecnologia, ô Péricles, e eu vou falar para você, é o seguinte, ó, vou comprar máquina nova. Ou vale a pena eu reformar minha máquina ou comprar uma máquina nova? Eu faço algumas perguntas, eu faço assim, ó, primeira, será que vale a pena eu comprar uma máquina nova ou revisar minha máquina antiga? Primeira pergunta que você tem que responder, tá? Porque eu já fui em propriedade para fazer isso. O produtor confiar, jogar na minha mão e falar assim, ó, você que vai falar, eu vou comprar máquina nova ou vai revisar? Daí eu vou lá e faço um checklist na máquina e eu falo para ele o que é o melhor para ele, tá? Segunda coisa, eu vou comprar uma alta tecnologia, que nem você falou, um dosador que eu coloco a semente com maior precisão, que ele não tem tubo condutor, que é como se colocasse a Exact, né? Como se colocasse a semente com a mão lá embaixo, tá certo? É uma baita tecnologia. Quanto de área eu planto? Vale a pena? É tudo custo-benefício. E assim, não somos nós que vamos falar isso. O cara tem tudo isso aí na ponta do lápis. Um cara, para ter uma tecnologia dessa, o cara tem na ponta do lápis. Eu posso chegar para você e falar assim, ó, essa tecnologia aí vai custar X por linha, ele vai fazer o cálculo lá e falar, não, vale a pena comprar, tá certo? Então, mais uma vez, agora se você falasse, né, se você me perguntasse assim, professor, você lá no seu quintalzinho da sua casa, lá com uma arinha pequena, o que você colocaria de tecnologia? Acho que essa pergunta é legal, Pérez. Eu falava, eu tirava... A primeira coisa que eu faria é tirar o efeito da transmissão. O que é isso, professor? Tirar o efeito da roda, da engrenagem, das correntes, daquilo lá tudo, porque aquilo lá me dá uma falha, né? Por falta de manutenção, me dá uma falha muito grande. Então, tirava tudo esse efeito aí. Quem colocar no mercado um motor independente para cada linha, para tirar o efeito das rodas, a baixo custo, né? A gente já tem no mercado, sabe disso. Mas a baixo custo, um motorzinho para fazer só rodar o dosador ali, seria perfeito. Essa é a primeira coisa em termos de tecnologia que eu faria. Perfeito. Lucian, a pergunta final para o nosso amado Paulo. Paulo, vamos falar o que é o conceito. Você já a gente já entrou um pouco aí, já falou um pouco de tecnologia e tem se difundido bastante. O que é o conceito de plantabilidade 5.0, Paulo? Ótimo. Esse conceito surgiu da minha cabeça, que não sei se vocês sabem, eu já falei em alguns lugares aqui, e minha esposa pode confirmar, eu sonho com plantadeira. Às vezes eu acordo de madrugada assim, pensando no que eu posso fazer para melhorar alguma coisa de plantio, né? Parece uma coisa absurda, mas é verdade. E num dia desses eu sonhei e falei assim, cara, a turma tá fazendo agricultura 4.0, tá fazendo não sei o que pro 4.0. Eu vou fazer a plantabilidade 5.0, ou seja, é o legado que eu vou deixar da plantabilidade aí pro futuro, tá certo? Então, fazer algumas medidas, alguns detalhes que a gente passa, provocando o produtor a ter aumento na rentabilidade dele. Então, isso é que é a plantabilidade 5.0. É o legado que o Polarbex vai deixar na plantabilidade do Brasil. É isso. É isso aí. Acho que fantástico, Paulo, que nós queremos te agradecer por essa participação fantástica. Acho que teve aí insights e ideias que realmente valem muito a pena. Paulo, queria te pedir para você fazer uma mensagem final além dessa mensagem final aí para os nossos ouvintes, dar uma palhinha do que você acredita que vai ser o futuro das plantadeiras e da plantabilidade. O que a gente vai ver acontecendo aí nos próximos 5 ou 10 anos, ou o que você deseja que aconteça no futuro, ou o que você acredita que vai ver, ou o que você deseja que acontecesse. E sua mensagem final. Tá ótimo. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, Péricles, Luciano, pelo convite. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Falar para vocês que eu estava completamente à vontade aqui, né? Gostei muito desse bate-papo. E como mensagem final, eu gostaria de falar para os produtores que nós estamos juntos.
tá certo? Nós estamos juntos no que, como eu falei, eu estudo isso aí há mais de 20 anos, né? Eu estudo essa parte de plantabilidade há mais de 20 anos e a gente vê o progresso que está acontecendo. Os fabricantes de máquinas estão preocupados com a melhor plantabilidade e os produtores estão vendo os resultados que a gente tem fazendo um plantio mais caprichado. Isso que é importante. Esse que é aquela mensagem que eu falo assim, ó, vale a pena fazer um plantio de qualidade. Vale muito a pena, porque a resposta não vai ser dada para o Polar Becks, a resposta vai ser dada na balança, né? E da balança vai para o seu bolso. É isso. Isso aí, Paulo. Fantástico. Obrigado. Para quem quiser seguir o Paulo está lá no LinkedIn, no Instagram, o Grupo GPD está lá também, né, Paulo? Isso. Legal você falar disso, Luciano. Então, eu tenho... Então, tanto no LinkedIn, né, Paulo Arbex, como no Instagram, paulo.arbex. Para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto de plantabilidade que eu ponho um vídeo, uma foto, alguma coisa técnica, só 100% de conteúdo técnico sobre plantabilidade no Instagram todo dia. Todo dia entra um vídeo ou uma foto, alguma coisa falando sobre plantio. Então, se você quiser receber alguma informação técnica, trocar informações, né, que é o mais legal, compartilhar informações, a gente tá lá no Instagram, tá bom? Além disso, tem a mídia do GPD também, que é fantástica, né, que é o grupo de plantio direto, também no Instagram aí, que eu costumo falar, viu, Péricles, ô Luciano, o GPD é mais famoso que eu. Tá certo? É muito mais famoso que eu. Aonde eu vou no Brasil, a turma não me conhece, mas conhece o GPD, com certeza. Legal, Paulo, obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Desejar aí a você muito sucesso aos produtores que estão iniciando aí. Alguns já soltaram o plantio no pivô, outros estão terminando revisão de plantadeira, começando. Então, eu acho que ainda dá tempo de corrigir muita coisa. Eu acho que foi adiantado aí um tempo hábil para a correção da plantabilidade do plantio das operações do Brasil aí, Paulo. Obrigado novamente pela sua presença aqui. Agradecer ao Péricles por estar aqui. O Péricles hoje se atrasou, que ele estava trabalhando. Agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos colaboradores lá no Instagram, o Agricultura de Alta Precisão, ao Dicionário.agro, Bahia Agrícola, todo o pessoal aí que compartilha a gente. O GPD agora aí vai... Viu, Paulo? A gente sempre vai compartilhar no GPD agora também, viu? Muito bom, excelente. É isso aí. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes. Não esqueça de compartilhar. E sempre que vocês tiverem dúvidas, ideias, perguntas, por favor, nos procurem no LinkedIn, Instagram, todas as nossas plataformas. Estamos com o nosso site também. Nos procurem no nosso site. Está ficando muito bom, muito legal mesmo. E é isso aí, pessoal. E até a próxima. Um grande abraço a todos. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.